Muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Gestão de Projetos. Sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nessa aula nós damos seguimento a uma discussão, a uma apresentação sobre o tema de escopo, definição do escopo, que nós começamos a conversar sobre isso na aula anterior, em que nós destacamos o processo de levantamento de requisitos como um ponto de partida para a definição do escopo, ok? Então, com os requisitos bem definidos, com o produto do projeto, o resultado do projeto, né, bem definido, nós temos uma boa base para efetivamente desenhar o escopo do projeto. Comecemos então com uma declaração de escopo. Tá? No momento que você tem um bom entendimento do que é o produto do projeto, quais as suas principais partes constituintes, suas funções, os requisitos associados a esse produto, suas características mais específicas, você, com esses elementos, você tem condição de escrever um texto sucinto que costure todas essas informações. No exemplo final da aula passada, daquele projeto de um sistema para farmácias, eu cheguei a comentar que aquele primeiro texto, né, que abria o slide que falava desse projeto, tinha um pouco dessa característica, né? Uma declaração de escopo. Então, declaração de escopo é uma descrição textual concisa do produto ou produtos finais a serem gerados pelo projeto. Você pode mencionar as entregas, tá? Isso que normalmente é um texto corrido, tá? Não precisa ser um texto em pontuado, né? Como está aqui, pode ser também. Mas pode ser um texto corrido, um parágrafo mesmo. Tá? É a primeira forma de você apresentar o escopo de uma maneira concisa e textual. Tá? Um texto que possa ser compreendido pelo cliente do projeto. Tá certo? Então você fala das entregas, tá? Evidentemente a entrega principal, mas se houver alguma entrega intermediária, alguma entrega secundária, como por exemplo, num software você vai também desenvolver o manual do usuário ou um website de ajuda para dúvidas e perguntas frequentes, por exemplo. É uma entrega secundária, faz parte do projeto, é necessária, ela é secundária só no sentido que não é a principal, mas ela faz parte do escopo, então ela pode ser citada. Os requisitos, a gente já falou disso, né? Então você pode destacar os requisitos de maior visibilidade, tá? Requisitos que têm a ver com funcionalidades, requisitos que têm a ver com características do tipo está presente ou está ausente, ou que são quantificáveis, ok? Você pode, se desejar, referenciar o que a gente chama de matriz de requisitos, que é uma tabela separada muito mais detalhada, tá? E na declaração de escopo, apenas destacar aqueles que são mais importantes ou talvez os mais difíceis também de serem alcançados. Bom, você pode falar de critérios de aceitação, quais desses requisitos, por exemplo, têm alguma margem de erro ou de flutuação e quais são essenciais para a aceitação do produto. Tá? Esse ponto é opcional. Se você nada disser, fica subentendido que todos os requisitos são igualmente importantes e têm que ser alcançados. E, finalmente, é interessante você incluir também as exclusões do escopo. A princípio, isso também é opcional. Você pode inferir que o que não está descrito na declaração de escopo não faz parte do escopo. Mas é uma boa prática para evitar ambiguidades, falsas expectativas, você também explicitar o que não está incluído. Vamos ver um exemplo em que essas coisas ficam mais claras. Esse é um projeto, então, na área de telecomunicações e a seguinte declaração de escopo costura os elementos centrais do projeto
permitindo que o cliente, e na verdade qualquer pessoa minimamente instruída na área, leia e compreenda o que o projeto pretende. Vamos lá. Então, o projeto irá criar uma nova metodologia de teste. Então, veja, aqui nós já temos a declaração bem clara do que é que vai ser criado. Uma metodologia de teste, tá certo? Que tipo de teste? Vamos ver. Ela tem característica de ser não destrutiva, tá? E o seu objetivo é verificar a integridade de todos os cabos de fibra óptica subterrâneos da rede de comunicação do cliente. Então veja só, nessa primeira frase, quanta coisa já é dita. Então nós estamos tratando de uma rede de comunicação que é composta por cabos de fibra óptica. Esses cabos são enterrados, são subterrâneos, tá? E esses cabos precisam ser testados. Testados quando implantados, testados também ao longo do tempo para verificar se há alguma ruptura, algum tipo de desgaste, tá certo? Então, em essência, é uma metodologia de teste que o projeto irá criar. Ela é não destrutiva no sentido que você não precisa cortar nenhum cabo, né? Ela tem que ser tal que você consiga fazer os testes com a rede instalada e sem alterar nenhuma configuração da rede ou sem, digamos assim, introduzir nenhum tipo de elemento novo nessa rede. Tá certo? Não destrutivo. Você não pode destruir os cabos para fazer um teste. Tá? Veja que essa é uma característica fundamental, porque se você não coloca essa palavra, né, você pode fazer testes cortando cabos. Né? Mas isso é interessante? Certamente que para o cliente não é interessante. Né? Então, essa é uma característica que o cliente provavelmente destaca. Olha, eu quero que você teste, mas a minha rede tem que ficar intacta. Tá bom? Então, veja, nessa primeira frase, quanta coisa é dita. Nós essencialmente falamos aqui do que vai ser criado, da principal entrega do projeto, ok? Daqui para frente começam a entrar em detalhes alguns requisitos. Por exemplo, o custo de inspeção dos cabos não deve exceder R$10 por quilômetro. Tá? Isso aqui não é o orçamento do projeto, isso aqui é um requisito de custo da aplicação dessa metodologia. Ele não quer que seja uma metodologia caríssima, né? Ele está colocando aqui um limite, tá? Para futuramente, quando a metodologia for ser aplicada, esse custo seja o seu limite. A taxa de acerto deve ser de pelo menos 99%. Então falamos aqui de taxa de acerto, falamos aqui de custo de inspeção, são requisitos. Ó, tá? A nova metodologia deve ser integrada em um sistema de dimensões compactas. Bom, aqui não foi dito que são essas dimensões compactas, tá bom? A equipe de projeto, ao ver esse texto, pode naturalmente ter essa dúvida, porque isso é um tanto vago. Dá a entender, dá para compreender que comparativamente, né, com outras opções, ou considerando que é uma metodologia que vai inspecionar cabos ao longo de vários pontos da cidade, que você, na verdade, vai querer cuidar para que não seja um sistema difícil de transportar. Então, mas isso poderia ser melhor detalhado. A equipe pode solicitar do cliente uma especificação mais detalhada do que significa essas dimensões compactas. As interfaces, ou seja, os pontos de conexão, como você vai conectar esse equipamento da medição, do teste, né, com a rede, né, devem ser compatíveis com padrões de interconexão já utilizados pelo cliente. Então, compatibilidade, né, com os padrões de interconexão. Outro requisito, né, que garante um uso, né, de forma compatível com outros equipamentos já existentes. O cliente cederá e providenciará acesso ao cabeamento subterrâneo para testes. Veja, então vamos parar aqui um pouquinho, tá? Então esse segundo pedaço aqui, tá, ali desde o custo de inspeção, taxa de acerto, dimensões compactas e compatíveis, né, compatibilidade,
são requisitos que ficaram bem claros, exceto das dimensões compactas, que poderia ser melhor detalhado. Vamos ver essa próxima frase. Ó. O cliente cederá e providenciará acesso ao cabeamento subterrâneo para testes. O que é isso? Essa frase aqui. O cliente cederá e providenciará acesso ao cabeamento subterrâneo para testes. Tá? A rigor, essa frase não faz parte do escopo, porque ela não é uma declaração de escopo. Essa frase é uma premissa. Né? Está sendo afirmado que neste projeto o cliente irá permitir, o cliente irá dar acesso ao cabeamento para que a metodologia seja testada, seja avaliada. Tá? Isso é uma premissa. Não uma premissa não muito complexa, né? Porque o cliente talvez, enfim, o cliente provavelmente não vai se opor a isso, mas é uma premissa. E nessa declaração de escopo não tem nada demais você incluir alguns elementos que não são a entrega principal e as suas partes e as características dessa entrega principal, que são os requisitos. Aqui então tem uma premissa. Depois ele coloca uma restrição de prazo, a nova metodologia deve ser implantada na rede até 31 de janeiro do próximo ano, é como se fosse um prazo, né? E faz uma exclusão de escopo na sequência. Ó. Não está incluso o fornecimento de treinamento a técnicos do cliente. O mesmo poderá solicitá-lo em até 60 dias após a implantação, com condições de preço especiais. Então esse pedacinho aqui é uma exclusão de escopo. Tá? Por que ele se interessa em colocar uma exclusão de escopo? Para ser claro, para não deixar dúvidas, tá certo? Principalmente se você tiver num projeto que é costumeiro, determinada entrega está incluída no escopo. Por exemplo, nessa área seria normal, seria usual que ao final do projeto, com a metodologia entregue ao cliente, com o equipamento de teste, né, entregue ao cliente, que ele fornecesse um treinamento. Seria algo, digamos, comum nesse negócio, nesse setor. Mas, por algum motivo, na negociação, isso não foi incluído. O cliente talvez tenha citado que tem técnicos muito competentes, que não é necessário, e a empresa que vai desenvolver a metodologia, que vai executar o projeto, preferiu que isso ficasse registrado, né, para que depois não houvesse algum tipo de dúvida. Mas você não me disse, ou não me disse, ou disse, ou não me disse, fica aquela coisa um pouco vaga. Tá? Então, exclusão de escopo é algo que também pode e deve, né, principalmente de coisas assim que sejam comuns de serem incluídas no projeto, mas que naquele projeto em particular, por algum motivo, não está sendo incluída. Ok? Então, é um exemplo de declaração de escopo. Você diz o que vai entregar, fala dos requisitos, né? E depois você pode complementar sim com algumas informações, algumas premissas, algumas restrições, algumas exclusões de escopo, para dar uma arredondada, e esse texto fica sendo um texto muito útil. Todo mundo que lê isso aí consegue entender o projeto, e o cliente, lendo isso aqui, vai ver que aquilo que ele deseja está refletido, tá? E a equipe de projeto também consegue compreender o que está sendo demandado dela. Bom, com isto a gente pode então propor o escopo do produto. Tá? Precisamos conhecer bem o produto que nós vamos desenvolver no projeto para podermos desenhar o escopo do projeto. E eu já vou dar diretamente um exemplo aqui. Suponha que você quer desenvolver uma bicicleta, uma nova bicicleta, uma bicicleta de um novo modelo para um próximo ano, um novo lançamento de uma empresa que já trabalha, de uma indústria que já trabalha com fabricação de bicicletas. Né? Então, você precisa conhecer bem esse produto. Né? Uma maneira de conhecer bem o produto, eu já citei isso na aula passada e repito aqui, é você decompor o produto em partes menores. Tá certo? Isso é o que a gente poderia chamar de estrutura analítica do produto. Vamos ver. Então, nesse exemplo, nós estamos apresentando aqui um produto bicicleta. Então, poderíamos pensar em um projeto que vai desenvolver uma nova bicicleta. E estamos decompondo essa bicicleta, nesse exemplo aqui, nessa figura, em 23
partes, né? 23 partes, né? 23 partes constituintes, tá certo? Então isso é uma ideia que nós vamos chamar de decomposição hierárquica, né? Ou seja, você começa de um produto integrado, inteiro, e você começa a decompor em partes menores. Você pode decompor em mais partes ainda, enfim. Tudo é uma questão de onde é que é útil parar. Tá? Normalmente, a utilidade desse processo que gera uma estrutura analítica do produto é para facilitar o processo de levantamento de requisitos. Tá? Então, lá no caso da casa, daquele exemplo da aula passada, a gente pegou uma casa inteira e, por exemplo, dividiu em cômodos. Né? Aquele sistema de informação para o consultório de nutrição, que a gente também falou na aula passada, a gente dividiu em módulos. Né? Tá? Por isso que podem ser uma decomposição também funcional, né, em termos das funções que esse produto vai desenvolver. Tá? Ou seja, subsistemas, né, no caso lá daquele sistema para a clínica de nutrição, eram subsistemas. Aqui no caso da bicicleta, como é um produto físico, né, a tendência é que sejam em partes funcionais físicas mesmo. Né? Tá bom? Então, facilita o processo de levantamento de requisitos, porque você pode avaliar agora os requisitos também individualmente de cada uma dessas partes. Tá? Evidentemente, existem requisitos que são globais também. Tá? Então, quando você coloca, por exemplo, que essa bicicleta ela deve ser confortável para o uso em ambiente urbano. Né? Isso é um requisito global da bicicleta. Tá? Mas como é que esse requisito pode ser traduzido nas várias partes que constituem a bicicleta? Porque esse requisito ele só vai ser alcançado se a construção da bicicleta em suas várias partes somarem esforços nessa direção. Então, qual é o requisito específico, por exemplo, no pneu da bicicleta para que facilite, para que contribua com esse requisito global? Estão entendendo? Então, a decomposição vai nos ajudar a ter como que uma lupa, né, em cada uma dessas partes e a gente poder verificar como cada uma dessas partes pode contribuir para os requisitos mais globais. Serve de base para a definição do escopo do projeto, porque eu primeiro preciso conhecer o que eu vou criar no projeto, conhecer bem essa entrega principal, né, para em seguida a gente desenvolver o projeto que vai criar esse produto. Tá bom? E dependendo do tipo de produto, pode conter partes físicas e ou funcionalidades. Tá? Então, se é um produto físico, a tendência é que ele tenha partes físicas, mas também pode ter funções. Também pode ter funções advindas dessas partes físicas. Uma bicicleta é um produto relativamente simples, né? Então, basicamente, o conjunto de partes físicas aí, e cada parte física dessa em si já representa uma função. Né? Pelo menos o cilindro tem uma função muito clara, o pedal, o pneu, etc. Né? Mas você pode também, eventualmente, colocar funções específicas, tá, num produto físico. O mais comum é que essas funções apareçam em sistemas de informação, em softwares, por exemplo, em serviços em que você não tem necessariamente um produto físico, mas existem funções, existem interações, né, do sistema com o usuário. Então, você pode, como fizemos naquele sistema da clínica de nutrição, começar a decompor o sistema inteiro em módulos, em funcionalidades menores, que vão nos ajudar a entender o funcionamento do sistema e também depois vão nos ajudar a focarmos, né, em cada um daqueles módulos para a gente ver como os requisitos globais são traduzidos em cada um daqueles módulos e requisitos específicos também em cada um dos módulos. A mensagem aqui, que nós vamos aproveitar também na próxima aula, é que essa ideia de decomposição, ou seja, pegar algo grande, quebrar em partes menores, é uma boa estratégia em gestão de projetos. Tá? Porque quando você trabalha com partes menores, seja de um produto físico, seja de um sistema, seja de um projeto,
né, você facilita a gestão, porque você pode olhar para cada um desses blocos individualmente e ter uma noção se cada um desses blocos, dessas partes, dessas funções, estão cumprindo os requisitos que são especificados para aquela parte do projeto, para aquela parte do produto. E se cada um estiver cumprindo a sua parcela, digamos assim, de contribuição, se cada uma dessas partes estiver atendendo os requisitos, o produto globalmente também vai atender, obviamente. Ok? Essa é uma estratégia, então, de gestão que se usa bastante, tá? Para facilitar a gestão do projeto, a construção de produtos, a construção de sistemas e assim por diante. A gente pode finalmente representar esse produto bicicleta numa lista, como está colocado aqui, tá? Então você tem aqui uma lista de 23 itens, mas a gente pode também apresentar no formato de um organograma, de uma estrutura hierárquica, em que você pode agrupar partes que são afins. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Você pegou a bicicleta, e isso aqui sim é a estrutura analítica do produto de uma maneira mais gráfica, né? E que acaba sendo mais útil, visualmente mais agradável. O produto bicicleta você vai quebrar. Primeiro nível de decomposição. Você quebrou a bicicleta em 4 grandes grupos de partes. Estrutura, rodas, equipamento de segurança e transmissão. Tá? E aí, cada uma dessas grandes partes, nós quebramos um pouco mais. Como vocês estão vendo aqui, as rodas, você tem aros, pneus, barras de suporte, equipamento de segurança, freios, refletor do guidão, refletor da roda traseira. Tá? E aqui não estão todas aquelas 23 partes lá, por questões aqui de espaço e visualização. Mas a ideia é que aquelas 23 partes você possa agregar partes que são afins, que constituem subsistemas. Então, por exemplo, o subsistema das rodas, composto por essas partes físicas específicas. Ok? Então vejam que é a decomposição hierárquica, você quebra o grande numa parte intermediária, que é ainda um conjunto de partes menores. Tá? Teoricamente você poderia pegar, sei lá, o guidão, por exemplo, e quebrar um pouco mais, num nível hierárquico ainda mais baixo. Tá? Mas aí, de novo, isso faz sentido somente se for ajudar, contribuir com o processo, por exemplo, de levantamento de requisitos. E depois, futuramente, como nós vamos ver na sequência, também com o processo de controle, de monitoramento do projeto. Tá? Não adianta você quebrar o guidão aqui e dizer o guidão é composto de 3 parafusos e uma luva de borracha, nesse ponto aqui do projeto. Tá? Nesse ponto aqui do projeto. Porque você provavelmente não vai inspecionar o parafuso individual do guidão. Você vai inspecionar, como gerente do projeto futuramente, uma versão do guidão concluída que alcance os requisitos. Evidentemente que alguém vai precisar desenhar esse guidão nos seus mínimos detalhes. Tá? Mas quem está gerenciando o projeto e a equipe que está, digamos, construindo o escopo do projeto num nível de planejamento, nesse momento, isso não é relevante. Porque o projeto ainda não começou, nós não estamos executando o projeto, nós estamos planejando. Então, é suficiente você chegar até um certo ponto de decomposição para efeitos de planejamento. Tá? Depois, futuramente, também para efeitos de controle, monitoramento do projeto. Vai ser útil. Tá bom? Mas você não precisaria chegar no nível do parafuso individual, porque nenhum gerente vai inspecionar um parafuso. Isso não faz sentido. Você vai supor que quem vai executar a construção do guidão tem condição suficiente de se preocupar com esses detalhes. E você vai estar preocupado com o quê? Com as dimensões globais, com atendimento aos requisitos de materiais, de resistência, de facilidade de uso. Então você vai inspecionar esses requisitos
nessa parte específica do projeto, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido passar essa noção, que não é uma coisa assim tão precisa, né? Dessa ideia da decomposição hierárquica, que você vai até um certo ponto que você julga útil, tá? Não pode ser pouco demais. Se você tivesse parado, por exemplo, nesse nível 1 aqui, com estrutura, rodas, equipamento de segurança e transmissão, provavelmente você sentiria falta de um maior detalhamento, porque aqui ainda está muito grosseiro, muito vago, né? Então, quando a gente desce mais um nível aqui, a gente desceu mais um nível em todas as decomposições de primeiro nível, gerando uma decomposição de segundo nível, né, a gente passa a se sentir mais confortável. Mas se tiver algum item aqui dessa decomposição de segundo nível, não precisam ser todos, você pode escolher um, que você ainda não está satisfeito do ponto de vista, você acha que ainda é complexo demais, que você iria inspecionar partes ainda menores desse produto, você pode quebrar, não tem problema, você não precisa quebrar todos os níveis da mesma maneira, tá? Então, se o refletor do guidon for composto aí de algumas partes que você quer detalhar, tá? Eu não, assim, olhando aqui eu não consigo ver necessidade, mas enfim, pode ser que alguém veja. E aí você pode quebrar aqui em 2, 3 partes a mais, só essa caixinha, não tem problema, se isso for uma coisa que deixa o planejamento do projeto para aquela equipe mais confortável, mais claro, mais transparente. Ok? Então esse é o princípio da decomposição hierárquica. Você para no momento que você sente que aquela decomposição ajudou a clarear o produto, ajudou a levantar os requisitos, e também te dá uma ideia de como futuramente você vai acompanhar o desenvolvimento desse produto, inspecionando essas partes, se elas estão atendendo os requisitos. Ok? Era isso por hoje. Isso aqui nos dá uma boa base para a gente finalmente, na próxima aula, compor o escopo do projeto. Nós seguiremos com esse mesmo exemplo do desenvolvimento de uma bicicleta, porque é um produto bastante intuitivo, de fácil inteligência, de fácil compreensão. E na próxima aula a gente vai expor então o escopo desse projeto de maneira mais detalhada, partindo desse conhecimento que nós temos do produto, que eu julgo que está num bom nível aqui nesse diagrama. Ok? Então até a próxima.